aqui. E você está aí? Mais um episódio do Fala com Bueno, comigo, Juliana Bueno. Agora é hora de você dar o seu like, se inscrever em nosso canal e ouvir os nossos fiéis patrocinadores, que são Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue San Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Farma VIP, Princesa e Bom Jesus, Digital U, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Hoje a nossa convidada é uma mulher muito linda, elegante, que eu conheci no início deste ano, lá em São Paulo. Olha só, saí de Limeira, fui para São Paulo, ela saiu de Valinhos para a gente se conhecer lá em São Paulo. E hoje eu tenho a honra de tê-la aqui. Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Conta pro pessoal quem que é a Tatiana. Bom, a Tatiana é uma mulher, né? Esses dias me disseram que a gente tem que se descrever porque tem pessoas que não enxergam. A gente como mulher, né? Enxerga tudo, menos como pessoa única. Não, os deficientes visuais mesmo. Ah, verdade. Eu tava numa palestra em Vitória e, então eu sou uma mulher de 45 anos, morena, cabelo um pouco Chanel, preto. Linda. Palavras da Ju. Mas eu sou casada, tenho um filho de 5 anos, sou uma mulher determinada. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu realmente corro atrás e faço. Sou uma mulher que tem propósito. Eu traço sempre um propósito na minha vida para sempre ter alguma coisa que me dá aquele friozinho na barriga, sabe? Aquelas borboletas no estômago para acordar feliz no dia. Essa sou eu. Gente, então quem não viu, como ela disse, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é uma pessoa muito carismática, muito elegante, muito linda. Obrigada. E você é advogada, né? Também. Sua formação é direito. Eu fiz direito, já tem 22 anos. Uau! Que eu me formei. E é a minha grande paixão. E eu fui para uma área que é a área de direito do trabalho, que é uma área que eu me apaixonei desde muito pequena. E trabalho em tribunais fazendo o que eu mais amo, que é a sustentação oral. Que eu aprendi com ela o que era uma sustentação oral. Você entendeu, tio Ricardo, o que era quando a gente te explicou? Entendi. Entendeu? Porque demorou pra eu entender, né? A gente tava em um curso e ela falando o que ela fazia, eu falava, gente, mas o que é isso? E hoje ela vai falar um pouquinho, porque eu acho que do mesmo jeito que pra mim foi uma novidade, acho que pra muitos isso é novidade, né? Tem muita gente que ainda não tem conhecimento o que é a sustentação oral. Quando a gente disser o que é, eles vão falar, nossa, mas era isso? Era isso, é mais ou menos isso. E como que você decidiu entrar no direito? O que te levou a... Essa história é muito, muito legal. Eu tinha 9 anos, eu fazia sapateado. Tudo a ver. Vocês entenderam, tudo a ver. Tudo a ver. Eu fazia sapateado e meu pai é juiz aposentado, juiz do trabalho aposentado. E na frente do meu sapateado era a Justiça do Trabalho. Então, quando eu terminava o sapateado, eu atravessava a rua e ia assistir a audiência quando estava tendo audiência. Não era todos os dias que tinha. Legal. E eu achava aquilo... Máximo. Nossa, era um encantamento, assim. Eu olhava... A gente tem a questão de olhar para o pai e achar ele um super-herói, né? Sim. Então, imagina aí que eu achava mesmo um super-herói, mas eu gostava da dinâmica dos advogados, das testemunhas, e eu ficava sentada. Olhando. E desde desses dias, eu nunca pensei em ser outra coisa. Já estava definido, né? Não precisou passar por psicóloga para fazer teste vocacional. Nenhum. Assim, não tinha outra opção. Já foi focada no vestibular para direito. Não existia outra opção, era direito, pronto, e acabou. Eu falei, não tem por que ser outra coisa. E estuda, né? Nossa, estuda. Quem é dedicado, estuda. Mas não, é bastante. Eu vejo que quando eu fiz a pedagogia, então a gente dividia a van com o pessoal de direito, você via que os livros eram... E você fala, né, a gente que é professor teria que estar lendo mais, né? Mas eram uns livros... São os códigos, né? E a gente tem que ter pelo menos uma noção muito
ampla, né? Exato, de tudo aquilo que tem. Então, querendo ou não, no direito você tem que ler, passar pelos artigos, conhecer. E mesmo assim eu falo, olha, a gente lê... E não lê, né? E não sabe tudo ainda. E daí tem hora que você lê de novo aquele artigo e você fala, nossa, mas não era tinha isso. Prestado atenção nesse detalhe. Exato. Sempre. Todo mundo, é uma unanimidade. Todos, juiz, desembargador, advogado, todos têm essa impressão. Meu Deus. E como que você partiu para sustentação oral? Que você decidiu ir para esse lado? Aí é outra história. E quem que você foi assistir? Aí é outra história. Aí meu pai era... É culpa do meu pai. Aí meu pai era juiz na primeira instância e quando eles são promovidos para o tribunal. Uhum. No tribunal eles se tornam desembargadores. E ele foi promovido para o tribunal e eu me formei em Franca, no interior de São Paulo. E eu falei, olha pai, eu não vou ficar aqui em Franca, eu quero ir para Campinas. Porque Campinas tem um tribunal, é o único estado do Brasil que tem 2 tribunais. A gente tem um tribunal em São Paulo e um tribunal em Campinas. Os outros estados só tem um tribunal. Então, sempre que você entra com uma ação, se você não gostou do resultado, você pode recorrer. E daí, quando você recorre... Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. E aí, eu mudei para cá e nós tínhamos muitos conhecidos em Franca, muitos advogados, e eles começaram a me pedir para fazer algumas coisas no tribunal. Porque naquela época a gente não tinha nem videoconferência, nem processo eletrônico. Nem WhatsApp. Muito menos WhatsApp. E a gente tinha fax. Tinha o fax. E a gente tinha que tirar cópia dos tudo, processos. É verdade. Não, você ia no fórum, tinha todo um processo assim, né? Vai no fórum e leva o processo e volta. E tinha umas fichinhas que eram muito legal. O pessoal anotava os andamentos dos processos. Uma coisa assim que parece que foi em outro mundo, né? Exato, foi em outro mundo. E eles começaram a me pedir e foi indo. Ó, Tatiana, você pode acompanhar um julgamento? Tatiana, você pode tirar cópia de um processo? Tatiana, você pode ver o que aconteceu nisso? Então, eu falo que, diferente de muitos advogados que começam fazendo audiência, eu comecei a trabalhar no tribunal. Começou de trás para frente. Exatamente. E não saí de lá até hoje. Tô lá até hoje. É o que 90% do que eu faço. O seu trabalho é lá mesmo. É lá no tribunal. Entendi. E como que você se prepara para essa sustentação oral? Tem um ritual? Eu tenho. Como que você se prepara? Tem um ritual. Então, eu vou falar do ritual, que são outras coisas. Sempre que eu vou pro tribunal, eu já tô com a sustentação na minha cabeça, que eu já fiz todo o script dela. E eu faço, o nosso querido professor, o rei da oratória, me ensinou, eu faço exercício de voz no caminho. Com o Fernando, viu, gente? É um curso excelente, um ótimo mentor, né? Maravilhoso. Fernando Cunha, procura ele aí no Instagram. Ele é o rei da oratória, nós nos conhecemos no curso dele e vale a pena, né? Muito. Então, eu faço os exercícios de voz que ele me ensinou, faço exercício de dicção, porque você tem que estar com as palavras bem delimitadas, né? Eu não comer nenhuma palavra, então eu faço... Eu tenho mania de comer as sílabas. Às vezes eu não falo ou o começo ou o final. Exato. Isso eu preciso estar treinando, porque fica feio, né? No vídeo fica feio, não é legal. Fica, e a gente só percebe na hora que assiste. Que assiste, aí você fala, poxa, a palavra tá faltando uma sílaba, não é isso? E a gente não, pelo menos eu tinha o hábito de não usar falar, né? A gente fala falar. Então eu falei... Você comeu uma letra, mas eu às vezes como a sílaba. Eu falo, gente, não tá legal. E junta, né? E ele falou, Tatiana, presta atenção nisso. Então eu faço exercício de voz, exercício de ficção e eu vou falando a minha sustentação no caminho. Geralmente eu tô sozinha, mas se tiver alguém comigo, vai me ouvir. Vai ouvir. Vai ouvir e ainda pode dar pitaco. Daqui a pouco o Otávio entra no tribunal pra fazer a sustentação pra mãe dele. Daqui a pouco ele entra, ele já vai falar, mamãe, eu não quero ir naquela sala lá, não. Tadinho. Muito pequenininho. Mas eu faço esse ritual
indo para o tribunal. E é muito automático. Na hora que eu chego num determinado pedaço do caminho, vem... É um hábito, né? Vem na hora. Nosso exercício de voz, exercício de dicção, a sustentação. E aí eu chego mais preparada. Esse é um ritual que eu faço. Então, simplesmente não é só ter o conhecimento, né? Tem que estar pondo em prática e fazendo os exercícios. E o que é a sustentação oral? Vamos contar para o pessoal antes que eles ficam bravos. Já digitaram no Google, né? Eu espero. Sustentação nada mais é do que uma argumentação oral. Então, quando o processo chega no tribunal, lembra que eu falei que o processo vai para o tribunal? Quando esse processo chega no tribunal, antes dele ser julgado, tem uma sessão de julgamento. E são 3 julgadores que julgam, diferente do primeiro grau. No primeiro grau é só um julgador. No tribunal são 3. E antes deles baterem o martelo, falar assim, olha, entendemos dessa forma, é dado ao advogado trabalhista 10 minutos, nosso tribunal é 10 minutos, tem 2 tribunais que são 5 minutos só, mas no nosso tribunal nós temos 10 minutos para defender o nosso cliente, mas de forma oral. Então a gente vai falar aquilo que está escrito, mas com técnica. Porque a hora que você escreve de uma forma. A hora que o juiz lê, ele pode ler da forma que ele quiser, interpretar da forma que ele quiser. Exato. Né? E então, quer dizer, a hora que você explica, é como se fosse um WhatsApp. Se a gente está digitando, às vezes, por mais que você coloca acentuação, exclamação, interrogação, parece que não dá a mesma entonação do que você quer falar. Às vezes a pessoa não sabe se você tá bravo, por mais que tá tudo escrito corretamente, mas não tem aquela vida, não é? Aí a hora que você grava o áudio, a pessoa já entende. Não, ela tá brava, ela não tá... não, foi assim, não foi... Parece que a coisa cria vida, né? Cria um... É bem isso. A gente fala que isso é comunicação não verbal. Então, o verbal é aquilo exatamente que está escrito. A comunicação não verbal é exatamente isso que a Ju falou. É o tom da sua voz, é a forma que você dá pausa, é a entonação para uma palavra ou outra, né? Ou você sobe a palavra, ou fica mais grave, ou você faz ela, abaixa o tom, ou você fala mais devagar. Tudo isso informa. E além da comunicação, que é o tom de voz, a gente ainda tem os gestos. Sim. Que dão mais vida ainda, o olhar. Porque até às vezes no contexto ali do que você está defendendo, às vezes para quem lê aquilo não era importante. Não era o X da questão. Exato. Mas a hora que você está passando, você sabe o que você quer que realmente o juiz olhe, né? Foque. Não, é aqui que está o problema, então é aqui que eu quero que você olhe. Então, falando. E aí você faz isso, às vezes, para outro advogado, correto? Sim. Então, às vezes, não é uma defesa que você está fazendo para aquele cliente. O advogado criou, né, toda a defesa e passa para você fazer. Exatamente. Em regra, isso é o que acontece. Uhum. São poucos processos que eu faço meus mesmo. Então, em regra, eu faço sustentação de outros colegas. Por quê? Por N motivos. Ou porque eles não querem fazer uma defesa oral, ou porque entendem que eu estou no tribunal, então, para mim, é muito mais fácil, as pessoas me escutam mais, ou entendem que eu tenho uma técnica melhor para poder sustentar. Então, por conta desses motivos, vários advogados me contratam só para fazer. E eu tenho que fazer o recurso deles. Então, é um desafio. Sim, porque você não está no cliente final, né? Então, tem o cliente, tem o advogado, aí ele te contrata para fazer isso. E aí você tem que entender todo o contexto, porque às vezes o advogado já está por dentro de toda a história. Sim. Aí você tem que se inteirar naquela história e procurar mais a fundo o que você vai poder estar defendendo ali. Tem que esmiuçar o processo. Um dos grandes segredos de uma sustentação perfeita é você saber o processo todo. Mas as pessoas falam, você tem que saber o processo todo. E ninguém entende o que é saber o processo todo.
saber o processo todo é ler a inicial do processo, é ler a defesa do processo, é você olhar cada documento do processo. Porque por mais que não esteja naquela peça que o advogado fez do recurso, você precisa ter domínio. E Sim. quando você tem o domínio daquele processo, a sua sustentação é infinitamente melhor. E uma sustentação, você tá lá defendendo, falando pro juiz. Ele pode te perguntar, interromper ou não? Então, a gente tem um regimento interno no tribunal que delimita o que o juiz ou o desembargador ou o ministro podem fazer ou não. E a gente tem um Código de Processo Civil também que fala. Tanto no Código de Processo Civil quanto no regimento interno não tem absolutamente nada assim, de interromper. Mas tem que o juiz pode pedir alguns esclarecimentos, às vezes, e é o que acontece. Uhum. Então, algumas vezes eles interrompem a sustentação para perguntar alguma coisa. Alguns esperam terminar a sustentação para poder fazer pergunta. E é nesse ponto que você tem que estar preparada. Porque ele vai perguntar, ele vai cutucar, né? Na verdade, ele vai cutucar. Porque ele não tá ali só para te ouvir e falar amém. Absolutamente. Pelo contrário, né? Ele quer, vamos dizer assim, você quer derrubar e ele quer te derrubar, né? Usando um palavreado bem popular, né? Porque ali é uma decisão importante que está sendo tomada, né? Tem que ver, prevalecer o justo mesmo, né? E às vezes tem algumas questões de fato que eles ainda não se tocaram da questão, um fato isolado. E é nesse ponto que eles fazem alguma pergunta. E você tem que estar bem esperto. Para não errar, não falar nada que não esteja no processo, pelo amor de Deus. Não inventar mais uma historinha. Não inventem, não inovem. Que não dá certo. E como que você prepara esses argumentos? Para que realmente tenha uma coesão, tenha... Eu desenvolvi um método que me ajuda muito nessa questão do desenrolar, do desenvolvimento e da persuasão. Então, o meu método, ele consiste em você iniciar a sustentação fazendo todo um resumo daquilo que é importante, não é de todo o processo, pelo amor de Deus. Senão nem dá tempo. Não dá. Então, assim, eu falo que são 60 segundos que são essenciais. Que o pessoal fala 10 minutos, parece muito, né? Às vezes para quem ouve é muito, mas para quem tem que falar é pouco. 10 minutos é pouco. Então, se você consegue colocar... Eu recebi um elogio esses dias que eu fiquei tão feliz de uma futura aluna. Ela falou, eu vou ser sua aluna na pós-graduação e da aula de sustentação. E o coordenador falou assim, olha, a Tatiana, ela tem um poder de concisão muito bom. Esse poder de concisão é que os advogados precisam entender. Sabe aquela coisa de você poder falar uma palavra em vez de falar uma frase? É isso. A palavra é a chave, é aquilo. Exatamente. E é isso que eu ensino muito para os meus alunos. Principalmente, a gente faz uma peça que chama Memorial, que a gente entrega geralmente para o julgador. E eu falo, olha, o memorial, ele tem que ser como um outdoor. Então, o julgador, ele não tem tempo de ficar lendo. Pensa, são 70 sustentações no dia, 70 processos. Imagina. 50 processos. Não dá para ele ficar lendo 20 folhas lá, laudas que a gente chama. Não dá. Então, você tem que ter concisão. Se você aprende a ter concisão e você começa aprendendo fazendo o memorial, eu começo minha sustentação fazendo o memorial. Porque ali eu vou colocando todas as ideias. Depois que eu coloco todas as ideias, eu venho, que são parágrafos geralmente, eu venho e falo dessa ideia, como que eu posso colocar em uma frase? Ou como eu posso colocar em uma palavra? Quer dizer, um texto vira um parágrafo vira uma frase vira uma palavra. Exato. Para focar mesmo na hora de falar. Eu falo que eu sofro de ansiedade. Então, quando eu pego
um texto que parece livro, assim, todo escrito, que eu não sei o que vai acontecer no resto, vai me dando um ciricutico ali, sabe? Você vai lá pro fundo pra ver se... Aí você fala, nossa senhora, o que será que essa pessoa quer falar? Que fica rodeando, né? Rodeando e não vai ao ponto. Exato. É tão mais fácil a gente já colocar o que quer. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? E a sustentação é isso. É você saber pegar um processo, saber transformar ele em ideias menores que chamam realmente a atenção. Não ficar enrolando. Por isso que às vezes os 10 minutos nem são necessários. Sim. Por isso tem tribunal que é 5 minutos só. Eu acho que, na verdade, eles querem cortar esse pessoal que fica dando volta. Nossa, dá uma raiva quando a gente pega advogado, que ele fala a mesma frase 20 vezes. Eu imagino. Pensa, 70 sustentações e o advogado lá falando 20 vezes. Imagina o juiz que teve que ouvir todos. Não, ele humanamente é impossível. Sim, eu acho que ele deve dar uma desligadinha lá. Desliga. Depois volta. Contar uma história. Semana passada, eu fui fazer uma sustentação presencial. A gente pode fazer ou por videoconferência ou presencial. Aí eu cheguei na tribuna e o desembargador, presidente doutora Tatiana. Ela estava só de corpo presente, a alma já tinha saído. Ele estava me procurando na tela. Eu estava lá presente. Aí eu falei, excelência, eu tô aqui. Aí ele olhou assim, ele falou, eu tava te procurando aqui. Eu falei, excelência, eu achei que era uma pergunta retórica. Eu não achei que o senhor tava me procurando. A gente começou a dar risada, porque ele falou assim, como que a gente fica, né, concentrado em alguma coisa e não consegue nem... desfoca do lado, né? Em volta. Totalmente. É o perigo, né? Se a gente parar pra pegar, que ali tava num outro ambiente, mas é um perigo. Às vezes a gente foca ali e realmente desliga tudo. Desliga. E olha como que é importante, eu falo que eu sou fã número 1 da sustentação oral presencial. Como é importante eu conseguir desfocar aquele julgador daquele esquema que ele tava. Ele saiu, voltou automatizado já. Exato. Aí voltou para um outro estado mental. Fala, doutor, pode voltar, porque agora é aqui. Acabou, online. Acabou. Vem aqui. Volta pra Terra. Estamos num planeta bem complicado. E quais desafios você tem na sustentação oral? Um grande desafio é fazer ser ouvida. Porque, como eu te falei, são muitas sustentações. Sim. Se você é a primeira, é fácil. Tranquilo, né? É fácil. É fácil, porque tá todo mundo leve, né? A cabeça tranquila, tá começando. Agora, quando você não é o primeiro advogado a fazer a sustentação, senhor. Então, esse é um grande desafio, ser ouvida. E como que é essa classificação de ordem? É de inscrição. É de inscrição. Quem faz inscrição primeiro vai na ordem que faz. Então, às vezes o cliente demora muito para me mandar, aí eu, putz grila, daí eu vou ficando lá pro fim. Então, a culpa é do cliente, não é dela? Não, nenhuma minha. Então, e eles dividem também as salas por horário. Então, olha, a gente vai primeiro julgar o processo do desembargador Paulo, às 10 horas. Daí, às 11h30, vamos julgar o processo do desembargador Pedro. E aí, eles vão numa sequência que, por mais que você também tenha sido o primeiro, você tá com o segundo julgador. Então, você só vai às 11. E é aí que a voz, a entonação, a comunicação não verbal tem que estar perfeita. Perfeita. Você tem que envolver. Eu acho que o mais difícil é chamar a atenção, né? Mas a atenção não é por chamar, mas é para trazer ali para você mesmo, para te ouvir, para te dar aquela atenção que você... Trazer aquela coisa que... Nossa, que interessante, né? Esse caso. Olhar dessa parte. Exato. Doutora, você que cria essa sustentação
ou o advogado que te procurou, ele já te dá um norte, assim, como é que funciona? Eu crio. Em regra, sou eu que crio. Só que a gente discute, eu e o advogado, quais são os temas de relevância para o cliente dele. Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente tem vários pedidos em um processo só. Então, de repente, a gente tem um pedido de vínculo, um de hora extra, um de acúmulo de função, um de dano moral. A gente tem 4 pedidos. E eu falo, não dá para sustentar todos os pedidos que você quer, porque sua sustentação acaba ficando um pouco vazia. Então, o que eu discuto muito com o cliente, com o advogado, é qual é a matéria de maior relevância para você, né, para o nosso cliente. Porque, em regra, são as matérias que têm maior valor econômico. Sim. Só que, algumas vezes, não é isso que é importante no processo. Às vezes, é uma questão de dano moral que vai acabar com a imagem da empresa. Então, o dano moral é muito mais importante do que o resto. Porque eles querem provar que a empresa é uma empresa idônea. Exatamente. Então, essa questão é discutida. Mas, em regra, eles mandam para mim, eu já vejo mais ou menos qual que é a matéria. Só quando é alguma coisa. E eu sempre peço para eles me darem um retorno, no sentido de que eu quero a sua visão do processo. Eu sempre peço. O que você entende que é importante? Porque você, às vezes, estava na audiência, às vezes você que falou com o cliente. E é aquela tal da entonação que eu vou dar na sustentação com os olhos do cliente. Que no escrito a gente não consegue. Não. Então eu pergunto, eu sempre peço para eles me mandarem... Passarem o que realmente é a visão deles. Exato. Mas toda a estrutura é ela que monta, entendeu, tio Ricardo? Entendi. Facinho, né? Simples. E como que lidar com o nervosismo, com a ansiedade nesse momento? Com a pressão? As primeiras sustentações sempre são desafiadoras. Então... Mas como já faz 20 anos? 20 anos. Nem tem mais. Nem tem mais não o Nem medo. frio na barriga, não tem. Eu tenho frio na barriga ainda. Mas isso que é gostoso, né? Que Que você tá Motiva, vivo. né? Motiva. Você quando tá... já não tiver mais frio na barriga, já... Acabou tudo, né? Tem processos emblemáticos no escritório que eu tenho frio na barriga. Processos com grandes discussões, eu tenho frio na barriga. Eu me preparo muito mais do que normalmente eu faço. E esse nervosismo, que todo mundo me pergunta, como lidar com o nervosismo? Vamos lá. Primeira coisa, não experimente a tribuna. A tribuna não serve para você experimentar ela. Já tem que ir na certeza. Não, você tem que estar preparado. Advogado que vai, experimenta a tribuna, vou contar uma. Vou contar. Conta pra gente. Depois eu te mostro. Mas quem tá aí no YouTube, depois procura advogado fazendo sustentação no carro. Pensar se põe na edição aqui, né? E esse... Não, ficou muito legal essa... Ele entrou no carro online? Ele entrou no carro, o carro em movimento, mas Senhor. eu acho que ele não estava dirigindo. E ele, semana passada, se eu não tô enganada... Recente, então. Super! E ele fez a sustentação do carro. Aí eu te pergunto uma coisa. Eu nem assisti a sustentação dele, eu só vi o vídeo mesmo e o pessoal colocando buzininha o que lá. ele fala não importa. O meu carro bibi, sei lá. E o julgador incomodado, uma julgadora ficou incomodada com ele no carro, porque tem uma certa liturgia. Sim, e são posturas, né? Eu acho que eu não vou vir dar aula para criança de 1 ano de salto, nem Não de dá. gravata, não dá, né? Assim, de terno. Então, acho que tudo tem o seu momento, a sua postura. E ali não era uma postura dele estar, né? Dentro de um carro. Exato, né? Eu sei que a gente enfrenta dificuldades. Talvez ele deve ter o motivo dele, obviamente. Mas o que eu quero trazer aqui é a imagem que ele colocou na rede mundial. Mas eu vou procurar. Mundial.
Eu te pergunto, será que o cliente dele viu isso? Espero que não. Será que o cliente dele viu isso? Será que o cliente gostou de ver isso? O cliente confiou nele, né? Ou será que o cliente queria uma outra postura dele? Então, a sustentação oral hoje, em todos os tribunais, ela é ao vivo e ela é pelo YouTube. Ah, então ele é ao vivo. Para quem quiser estar vendo. Exatamente. Isso é nova também para mim. Ela é ao vivo. Porque as audiências normalmente não, né? Não. Nem todas também são abertas, né? Aquela coisa mais sigilosa. E essa, que legal. A sustentação é ao vivo. Então eu te pergunto, qual é a imagem que você quer passar? Nossa. Você quer uma imagem de um advogado que gaguejou na tribuna, que o desembargador perguntou alguma coisa e não soube responder? Você quer a imagem de um desembargador que te corrigiu no português? Que há pouco tempo isso aconteceu, 2 vezes. Triste, hein? Exatamente. Então, você tem que estar preparado, né? Não dá pra brincar. Não dá. Não dá pra ir lá treinar. Vou treinar. Não dá. Não dá. Uma vez uma aluna falou assim, eu vou aproveitar e vou treinar a tribuna. Eu falei, nem cavaca tussa, você vai treinar a tribuna. Ela tá falando que é minha aluna. Nunca na vida, você vai se preparar, você vai estudar, você vai pegar o script todo que eu te passei, você vai fazer um treino antes e aí sim você vai fazer sua sustentação. É a sua imagem pro resto da vida, tá na rede mundial. Não dá pra brincar. E é muito legal, eu tenho um cliente, era no presencial isso, que ele me contratou, ele foi pra ver um julgamento dele e ele acabou me contratando, me escarafunchou até me achar na rede social. E ele me contratou porque ele falou assim, eu gostei da sua sustentação oral. Então, olha que... Passou confiança, né? Credibilidade. Olha que importante a imagem que a gente passa. É tudo. E a gente pensa, às vezes, que ninguém tá olhando, mas sempre tem alguém olhando pra gente. Tem. Às vezes não é nem a pessoa que Sempre tem alguém assistindo o YouTube, né? Sempre. Mas são coisas que, assim, às vezes você tá só preocupada, que nem lá, com a pessoa que você tá defendendo ali, né? Que tem que estar te ouvindo. Sim. Mas, na verdade, não é só ele, porque às vezes ele nem tá tão atento, né? E tudo que tá em volta te vendo, né? O YouTube são milhões de pessoas. Não, gente, no Japão. No Japão vão te ver. Meu Deus. Do outro lado do mundo. Não dá pra brincar. Não dá. Antigamente, quando não tinha a videoconferência, tem advogado que podia ir lá na tribuna, gaguejar. E tem uma coisa, se você me permite, pelo amor de Deus, nunca leiam. Se você já tá para falar ali, para você fazer uma defesa, não é leitura. Leu, o juiz já leu, quem tinha que ler já leu. E tem desembargador que fala isso. Doutora, você tá lendo? Já li. Eu sei ler, não preciso que você leia. É verdade. Porque é ruim ouvir a pessoa ler, né? É péssimo. É ruim. E o que lê sem entonação? É horrível, vai o reto. Pior. Né? E aí você vê na videoconferência a pessoa, o olhinho delas, né, no vídeo, indo e vindo. Sabe aquele corrido de olho? Quando a pessoa tá de óculos, então, você vê tudo. É porque, na verdade, quando você tá num contexto, você vai falando e vai falando até o que surge no momento, né? Porque você vai sentindo o ambiente, o clima, o que realmente a pessoa tá ali, tá precisando ouvir. Porque às vezes você até preparou, mas ali o enfoque vai indo. Vai. Né? Ele vai indo. Agora você vai ler, você vai ficar preso nas letras mesmo, nas palavras. E você se perde. E aí não vai. Não, se perde total. Aí que a doutora Tatiana, né? Contratem a doutora Tatiana. Pelo amor... Na dúvida, não arrisquem o Bibi. Não arrisquem. Não experimentem a tribuna, por favor. Uma curiosidade, questão de valores, doutora. Aí o advogado, ele vai falar pro cliente dele, falou, tem uma pessoa assim que a gente pode, ou ele já tira do preço fechado que ele fechou com o cliente dele? Não, eles fecham comigo. Os valores. Com você. Então o cliente Exato. final vai te pagar também. Ele me paga. Não é só um trabalho, uma coisa que muitos advogados não se atentaram, né, e clientes também, é que a sustentação oral é um trabalho separado do processo. Ele não é obrigatório. Uhum. Então,
ele é uma especialidade, um que a mais dentro do seu processo. Então, pelo nosso código de ética, a gente não tem essa obrigação de, quando passar um valor, esse valor estar incluída a sustentação oral. Pelo nosso código de ética e a gente tem uma tabela de honorários também, né? Tem um preâmbulo nessa tabela. E lá tá que a sustentação oral pode ser cobrada separadamente. Ou seja, eu vou viajar, eu desfruto do hotel, mas os passeios fora eu pago a parte. Exatamente. Né? Seria isso. Podia fazer direito também, mais um, hein? Acabando agora. Termina na psicologia. Meu Deus, Ela chega. pode falar bastante também. Falar eu E falo. fala muito bem. Já pensou? Acho que eles vão mandar eu pra fora da tribuna. Não, tira essa. Já deu seus 10 minutos. Já deu seus 10 minutos. Não quero. Ai, não. Direito é muito problema, né? Só problema. Não, fui para psicologia achando que era, mas também é só problema, viu? Não é muito fácil, psicologia. Não. Acho melhor ficar com as crianças mesmo. Que também tem problema. As mães, né? A mãe, família, mas as crianças são boazinhas. Todo mundo fala isso, né? As crianças, viver com elas é um amor. A gente não tem o que falar. É gratificante. É gratificante. Trabalhar com criança é gratificante. Assim, eles aprontam, E eu prefiro os pequenininhos, viu? Quanto menor, porque o desenvolvimento deles é muito rápido. Então você pega um bebê que nem sentava, da mesa está sentando, da mesa está rolando, andando, comendo. Então você vê a evolução, né? E então, é gratificante mesmo. É gratificante, porque você participou daquilo. Então, assim, é gratificante trabalhar com as crianças. Mas não, direito não. Por enquanto, não. Não. Pode deixar para a doutora Tatiana, ela faz bem feito. Tem alguma sustentação que você fez e que você fala assim, poxa, essa valeu a pena, que te marcou, que te, assim, fala, por essa eu continuo a trabalhar? Todas, exatamente, todas em que eu percebo que eu fui ouvida, que o desembargador olhou no meu olho e a expressão corporal é fantástica. Quando você está no presencial, você consegue ver se você está atingindo, né? Total. Você consegue ler o comportamento do julgador. Então, todas as sustentações em que o julgador fez, às vezes até quando eu perco, que ele refuta exatamente aquilo que eu falei, eu falo, esse realmente prestou atenção em tudo que eu falei e por isso vale a pena continuar aqui. Então, quando eles pedem, tem uma curiosidade que muitos não devem saber, quando a gente faz uma sustentação, como eu disse para vocês, o processo já está julgado, entre aspas, né? Ele já tem uma posição em relação àquela decisão. Então, antes da gente começar a sustentação, eles falam o resultado. Então, em regra, a gente sustenta aquilo que a gente perdeu. Quando não tem uma parte contrária, e aí todo mundo tem que sustentar. E nesses casos, quando você percebe que o julgador fala, olha, eu vou pedir vista regimental. O que é a vista regimental? Ele vai tirar aquele processo daquele julgamento, naquele momento, vai levar para o gabinete dele e vai estudar melhor aquilo que você trouxe. Tempo, vamos dizer, um tempo. Vou parar, vou refletir. Exatamente. Que talvez eu não tinha dado aquela atenção devida a isso, mas você está me abrindo os olhos nessa parte. Essa é a melhor parte. Você fala, cumpri meu dever. Cumpri meu dever. Por mais que ele fale não. Exato. E mas eu levei ele a pensar novamente. Esse interesse. E muitas vezes volta com um não. Sim. Mas ele refletiu sobre aquela situação. Ele ficou na dúvida. Exatamente. Mas isso é contínuo assim? Não interrompe, ele sai e retorna para continuar? E um outro dia. Outro dia. E agenda outro dia. Achei que ele dava uma pausa, vocês aguardavam. Esse é o vista em mesa, existe esse também. Eles falam, eu quero vista, ou seja, eu quero olhar o processo na mesa. Por que chama vista em mesa? Porque antigamente o processo era físico, então
fisicamente pegava o E processo, abria. colocava em cima da mesa e abria o processo. Agora é visto em tela, eu quero um visto em tela. É uma vista em tela, deveria até mudar, né? Eletrônica. Quero ver. Mas o regimento continua falando que é Sim. vista em mesa. Nesses casos, eles falam, olha, eu quero processo vista em mesa, continuam os outros julgamentos, ele vai observar aquilo que você falou, de repente algum documento, e daí ele volta, ele fala, agora fala com o presidente, tô apto a voltar ao julgamento. Daí eu já tinha saído da tribuna, eu volto à tribuna e ele julga conforme ele viu, ou de repente ele pode pedir uma vista regimental, ou falar, não, era isso mesmo. Vai ter gosto. Eu acho que eu sofreria num negócio desse, imagina. E vai e volta e não sabe, e aí eu vou querer falar que eu que tô certa. Muitos advogados querem aproveitar e sustentar o que já sustentou, né, ou refutar aquilo que o julgador falou e não pode. Só se forem questões em que o julgador está equivocado. Aí a gente fala pela ordem e logo depois que o julgador falou, a gente não interrompe no meio, porque também é outros vídeos que temos aí no YouTube. Doutor, o senhor não pode me interromper! Aí é o que eu falo, olha, a mãe da gente não ensinou que enquanto uma pessoa tá falando, A outra escuta. a outra escuta, terminou de falar, então eu geralmente levanto a mão. Então, mas ela não é ansiosa, porque ela consegue. Eu já estaria aqui assim, ó. Querendo Aflita. falar, nossa, é minha vez. Doutor, sou eu. Teve uma semana, esses dias, ainda esse mês que passou. Então era discussão sobre um acidente e o trabalhador tinha perdido 3 falanges do dedo. Ai, que dó. E quando o julgador foi falar desse julgamento, um dos julgadores, a julgadora falava assim, não, mas foram 3 dedos. Foram 3 dedos. Já entendemos que foram 3. Aí eu tive que interrompê-la depois, né? Falei, excelência, pela ordem, foram 3 falanges, não que não seja bom, é ruim ainda. Porque a indenização é completamente diferente. Sim, sim. Então, nesses casos, entendeu? Que eu preciso Enfatizar, mostrar a realidade. mostrar, porque eles estavam balizando o valor do dano moral para aquela situação. E você perder 3 falanges é um valor. 3 dedos. 3 dedos. Uma mão. Exatamente. Um braço. Um polegar, né? Um que polegar. Cada um tem um valor, né? O polegar é um item nosso. Essencial, né? Essencial, que você perde a pinça também, o movimento de pinça. Então são às vezes, detalhes às vezes que as pessoas não têm, né? Acha que é simplesmente mais um membro ali, um pedacinho, ou um pedacinho maior, um pedacinho menor, mas tem diferença, né? Faz. E às vezes quando o advogado vai escrever, ele superlativa, né? Supervaloriza. Supervaloriza. Eu lembro que eu fiz uma audiência uma vez e ele falava que tinha perdido um pedaço de um dedo. Eu cheguei na audiência e eu falava, Procurando o pedaço do dedo. não, e eu assim, uma mesa igual a nossa aqui. E eu assim, olhando. Cadê? Na hora que acabou a audiência, eu virei e falei assim, o senhor falou que perdeu o dedo na frente da juíza. Eu falei, qual que foi? Na hora que ele mostrou, gente, era uma gordurinha que ele tinha perdido. O couro só. Só o couro, que até a manicure tira. Exato. Era um bife que ele tinha perdido. Olha, A barriguinha aqui, ó. exato. Mas vocês conseguem entender a diferença? Sim, É muito sim. grande. Às vezes é só um estético, né? Um trauma emocional, mas não que vá atingir algo fisicamente mesmo, né? A capacidade dele Isso. desenvolver o trabalho dele. Não, foi uma gordurinha. Eu Não olhava que- aquilo. Não que não doa, não é isso. Não dói, é tudo que eu falei, é um trauma emocional, é tudo, mas é feio, talvez fique ali aquela coisa feia, às vezes a pessoa, mas não, que... Mas era uma gordurinha, não era. Doutora, você é especialista em Trabalho. trabalhista. Exato. Tem outras criminal também que sustenta só criminal ou não? Não tem? Outros advogados, você fala. É. Tem. Tem, cada um numa área específica, assim. que se- Exato. Por exemplo, hoje me perguntaram, Tatiana, você faz sustentação na cível, no Tribunal de Justiça? Eu falei, dependendo da matéria, eu faço. Por quê? Porque
técnica da sustentação, ela é a mesma. Ela não muda. Então, você tem que ter oratória, tem que ter persuasão, você tem que ter conhecimento técnico. E para você fazer sustentação, você precisa disso. Na civil, eu consigo fazer de algumas matérias, porque eu tenho o conhecimento técnico, que a Justiça do Trabalho, gente, tem tudo. Tem civil, tem penal, tem tudo lá dentro. Então, eu consigo. Mas, por exemplo, no criminal, a gente tem tribunal do júri. Aí, o tribunal do júri é 1 hora o advogado fazendo uma defesa oral. É completamente diferente daquilo que a gente faz. Ele não precisa ter o poder de persuasão, não, que ele tem que ter, mas o poder de concisão. Ele tem 1 hora para falar. Até mais. Mais detalhista. Mais detalhista. Mais, né? Exatamente. Eles falam muito da Bíblia no tribunal do júri. Nem vão na igreja. Exatamente. Nossa, mas a Bíblia lá é usada. Recentemente eu vi uma sustentação no nosso tribunal trabalhista que o advogado começou a falar da Bíblia, comparou o nosso tribunal aos templos de Salomão. Aí teve uma aula religiosa ali. Nossa, na hora que acabou, um desembargador ficou tão bravo. Tão bravo. Ele que é um absurdo esse tipo de argumentação. Por quê? Mistura muito, né? É porque hoje mudou a Banalizou. Tem duro isso. falar, né? Banalizou. Eu acho que é pegar numa coisa que desnecessária. E a pessoa que realmente tem técnica, tem conhecimento, que nem esse desembargador, ele não vai aceitar. Não vai cair num tem... Um teatrinho. Exato. É um teatrinho, não trouxe a argumentação. E eu fiquei tentando entender o que ele estava querendo dizer. E essa é uma grande dificuldade que eu tenho. Que eu fico assistindo alguns colegas meus e eu falo, gente, aonde que essa pessoa quer chegar? Qual que é a matéria que ele está sustentando? Ele tá pela reclamada, ele tá pelo reclamante. Ele criou uma outra história pra ele. Eu tenho uma história ótima. Eu tinha uns 10 anos que eu fazia sustentação, eu fui no Tribunal de São Paulo. E eu amo ver outras pessoas sustentarem. Assim, eu sinto um orgulho quando eu vejo um advogado que faz bem feito. Nossa, eu fico assim, sabe torcida? Que fica assim na torcida, que a pessoa foi bem. Eu vibro igual. Aí tinha um advogado sentado, eu falei, nossa, esse advogado vai fazer uma sustentação. Fiquei assim, só esperando. Só no visual, né? Ó o conceito da pessoa. Só no visual, olhando assim. Na hora que ele subiu na tribuna, eu demorei 5 minutos para entender se ele estava pelo reclamante, pela reclamada e qual que era a matéria. Se ele tinha só tinha postura, se ele tinha ganho ou se ele tinha perdido. 5 minutos. Meu Deus. Porque é aquele impacto que eu falei que a gente tem que ter no começo da sustentação. Para saber para que você veio. Exatamente, eu tô aqui. Exatamente isso. Eu vim para isso. Para isso. E é para isso que eu vou ganhar, é para isso que eu vou defender. E a primeira impressão é a primeira impressão. Sim. Depois, dificilmente você não vai ter uma segunda impressão. Nossa. Boa, igual da primeira. Você fica taxado. E ele não conseguiu defender. Olha, nem deu, acho que ninguém nem prestou atenção no que ele falava. Só você. Só eu. Tão decepcionada. Ai, que tristeza. E às vezes tem uns advogados que fazem umas sustentações que você olha, dá um orgulho. Você fala, gente, como esse cara defendeu o cliente dele. Como ele pegou aquilo e mostrou para os julgadores quem é o cliente dele. Como é bonito de ver. Sabe? A pessoa tá ali para realmente fazer o trabalho dela. Eu tive depois eu fui até agradecer essa desembargadora. Eu tive uma sustentação no Tribunal de São Paulo e eu acabei perdendo o processo. Não foi favorável a nós. Mas e eu tava arrasada que eu tinha perdido aquele processo, triste. Porque eu falei, nossa, né? E aí a desembargadora falou assim, olha, eu queria te parabenizar. Porque a doutora realmente veio aqui e sustentou, não leu. Olha só o conceito que os advogados estão ficando. A minha, eu acho que era a 30ª sustentação do dia. E ela ainda ouviu.
Ela ouviu e prestou atenção, por quê? Porque eu não li, porque eu contextualizei o processo, eu contei o que estava acontecendo. E por mais que eu tenha perdido, ela falou, olha... O seu trabalho você fez bem feito. Você fez bem. Depois eu até fui agradecer ela. Eu falei, nossa, doutora, você não sabe a alegria que a senhora me deu. Porque nesse dia eu não... Tem dia que a gente não tá... Assim, uma notícia um pouquinho não tão boa... Já abala. Já abala. E ela me deixou tão feliz naquele dia. Ela falou, não, realmente, se eu falei, a senhora tinha sustentado bem. Pra que isso? Não fez EAD. Não fez EAD. Fez a Correio da Oratória também, com o Fernando Cunha. Eu fiz e eu tento a todo tempo sempre ser um pouquinho melhor. Sempre ler. A gente não pode estacionar, né, Tati? A gente tem que estar sempre procurando conhecimento, buscando. E uma coisa assim que eu percebo em você, tá? Você tem o direito, você tem a sustentação oral como foco. Mas para você manter isso, você busca outras coisas. Porque você fala assim, um curso de oratório, o que tem a ver? Tudo. Porque lá não falou de defesa, não falou de direito, não falou nada. Mas você trouxe a técnica, né? Tudo. A forma que nem você falou, como que eu vou me vestir, como que eu vou me portar. Não tá aqui dentro do seu conhecimento, mas é a presença que você vai deixar. Então, são detalhes que às vezes a gente tem que procurar por fora da nossa profissão para complementar. Você sabe que até aquele programação neurolinguística, Sim. até isso eu tô lendo um pouquinho. Que faz bastante sentido, né? Total. Quando você consegue entender um pouquinho sobre isso, você consegue entender quem é o seu julgador. Olha só a sacada. Você consegue chamar a atenção dele, porque a gente tem os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, se você tem um julgador que é visual... Não adianta você ficar acariciando muito, enrolando muito, porque ele quer ver e quer provar. Ele quer foto. Ele gosta de foto. Ele só quer ver, ele não quer ficar ouvindo, não quer ficar sentindo. Eu já ganhei julgamentos que eu mostrei. Eu falei assim, eu fui no gabinete, a gente faz um despacho prévio em alguns casos emblemáticos, e eu fui no gabinete, eu falei, excelência, eu preciso que o senhor veja esse vídeo que está no recurso. E aí eu coloquei no celular e não tinha como ele não ver. Ele tinha que ver. E quando esse julgador foi dar o voto dele, ele nem era o principal, ele era um dos segundos. Ele mudou simplesmente o pensamento, eram 13 julgadores nesse caso. Ele simplesmente mudou o julgamento de todo mundo, porque ele falou assim, eu vi a imagem que a doutora Tatiana falou que estava lá no recurso. E essa imagem fez todo o sentido no julgamento. Ele é visual. Ele é visual. Não adiantava você ficar falando que ele não ia entender. Ele precisava ver. Então, que é o sinestésico, né? Ele precisa sentir a dor. Aí você tem que dramatizar, você tem que mostrar. Aí você tem que falar lá que era o dedinho, era só uma gordurinha. Exatamente. É diferente. Então, é tão importante quando você consegue entender que a sustentação é uma parte de todo um complemento, você se torna cada dia melhor. Sim. E quando eu consegui enxergar isso, porque eu sempre falava, eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa de oratória, E o Fernando apareceu na minha vida. Fernando Cunha apareceu, foi a primeira pessoa. E depois dele, eu continuei estudando. Hoje eu faço um curso com a Giovanna Piacentini, também de oratória. Leio um pouco sobre programação neurolinguística. Tudo agrega. Sim, o conhecimento ele não tem fim, né? O problema é que as pessoas elas ficam às vezes fechadas em uma coisa só. Né? Eu vou só estudar isso, eu vou focar nisso. Se você ficar focando só no direito, não adianta você saber só as leis. Né, só os artigos, não adianta, você tem que ter toda essa estratégia, toda essa estrutura para você não atender dentro do carro. E não ficar entendeu? Né? Entendeu, né? Eu tenho alguns vícios que vira e mexe eu tenho que arrumar. Eu tenho que ir cortando. Vira e mexe aparece um vício. Eu consegui diminuir absurdamente. Eu falava muito. E as pessoas não percebem.
Eu tava vendo uma pessoa que tá começando a postar as coisas agora na rede social. E a minha filha falou, mãe, já cansei de ouvir, porque você tá ouvindo tanto, né? E era o mesmo story. Eu falei, eu tô contando quantos tá ela tá falando. Então, você não presta mais atenção na fala, você presta atenção no vício. Aí eu contei e falei assim, mas eu não sei se ela tá preparada pra ouvir. Né? E às vezes a pessoa vai achar só como uma crítica, né? E eu falei, não, deixa quieto, deixa ela falar os tá dela. Deixa ela falar, se ela continuar, de repente eu até falo. Porque é duro, né? Às vezes tem pessoas que não tá preparada, né, pra ouvir a crítica. Não que a gente é melhor, porque eu também tenho os meus vícios e preciso que alguém me fale, né, pra você ir corrigindo. Mas aí eu fiquei ainda, falou, mãe, cansei já, porque você tá ouvindo? Eu falei, não, eu tô contando. Eu tô contando quantos tá, ela tá falando aqui. Um exercício pra quem tá ouvindo a gente, escutem os seus áudios de WhatsApp. Prestem atenção se nos áudios de WhatsApp você tá com algum vício de linguagem, principalmente o tá. Entendeu? Você entendeu? Entendeu? Esse é um bom exercício. E a partir do momento que você cria essa consciência de que você tem esse vício, você começa a se corrigir. Se policiar. Não que você não vá falar, mas se você falava 10 vezes... Muito menos. Você vai segurando, né? A hora que você vê, você já fala 8, 5, até que você tira o vício. Exato. E aparece outro. Aparece outro. E vai aparecer outro. Mas são técnicas que você tem que ir prestando atenção. E né? quem faz vídeo, principalmente. Porque é cansativo, né? Coloca a legenda pra ver se você tá cortando alguma porque sílaba. a legenda, ela mostra, né? Aí às vezes aparece até palavra que não existe, mas porque é o que ela entendeu que você falou. Porque a sua dicção não tá perfeita. Daí você vai no YouTube e procura aula de dicção. Aula não, os treinozinhos. As técnicas, né? De dicção. E você vai ver como vai ficar muito melhor. E é bem verdade isso, Tati. Porque assim, a gente começou com esse projeto aqui do podcast... Eu tenho muito ainda que aprender, tenho consciência que eu falo assim, que eu entrevistei uma fono já, falei que eu precisava fazer fono. Uma delícia, né? Até pra pôr a voz, eu grito muito, né? Eu não falo, eu grito. Então o tio Ricardo até sofre ali com o microfone comigo, porque o meu tem que estar baixo, porque mesmo assim ele sai alto, de tanto que eu falo alto. E o que acontece? Eu percebo que às vezes eu trago pessoas aqui com muito conhecimento, pessoas assim que na área tem assim, né, é muito esperto mesmo. Uma vasta experiência. Mas a hora que vê o microfone, trava. Trava, que não vai. E eu vou puxando, só que assim, eu não tenho o conteúdo de tudo. Sim. Né? Que nem o seu, eu não tenho conteúdo. Se você não me direcionasse para esse podcast, não ia sair nada. Porque se dependesse de mim para falar da oratória, da sustentação oral... Você não tem esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento. Então, assim, eu só vou te fazendo alguma coisa, você vai me direcionando. E aí chega num ponto que a pessoa trava, que é aquela coisa assim, como você chama, Tatiana? O que você é formada? Direito. Ai, que horrível. E a pessoa tem conhecimento. E daí, a hora que dava esses intervalinhos, a pessoa soltava. Aí nós começamos a gravar sem a pessoa perceber. Né, tio Ricardo? Porque a pessoa trava. Mas é o que? Falta essa técnica da oratória, da dicção. Você se lembra que no curso do Fernando, a Gilca falou sobre o medo de falar em público? Sim. E ela falou algo que eu nunca tinha prestado atenção. Ela falou que quando nós fomos crianças, não sei se você vai se lembrar, os nossos pais falam, não falem com estranhos. A trava, né? Você não pode falar com estranho. E aí, quando você vai numa plateia... É estranho. Pessoa estranha. São estranhos. Quando aqui, de repente... Eu sou uma estranha. Exato. E não é que, na verdade, e talvez... é o subconsciente. Talvez a pessoa já tá imaginando quem tá lá do outro lado, que é mais estranho do que eu. Pois é, né? Porque quando você desligava, fluía. Então, é muito complicado. Por isso que, assim, eu, quanto educadora, eu defendo muito que a criança já tem que estar exposta ao público. Você tem que expor. Então, assim, às vezes eu falo muito para as mães, vai ter a festinha do Dia das Mães, a festinha do Dia dos Pais. E tem mãe que às vezes fala assim, mas é bebê, vai chorar. Eu falo, deixa, é preferível chorar agora. Sim. Então, assim, é bonitinho um bebê no palco chorando, mas é feio um marmanjo de 10 anos não querendo subir no palco.
não é? Muito. Aí você fala assim, o que é aquele moleque tá lá? Imagina, todo mundo olhando o Otávio, seu filho fala, o que é aquele moleque lá, chorando? Nossa, mas a mãe dele fala tão bem, ele tá lá. Travado. Então, travado. Ele tem que travar enquanto é bebê. É o momento. Então, Que tudo é legal. fase. Né? Então, eu falo para as mães, deixa, chorar enquanto é bebê é bonito, é normal. É fofo, né? É fofo, porque... E o ano passado a gente fez uma apresentação de circo, foi tão engraçado, é uma criança que é inibida, ela é mais, né, tem, e ela faz a aula bonitinho. E eles tinham que subir em cima do colega, então a hora que eles subiam, eles faziam assim. Tá. Menina, a hora que ele fez assim, que acho que ele viu, Todo mundo. porque ele tava fazendo tudo, né, Ri? Mas foi muito nítido. A hora que ele fez isso, acho que ele deu consciência de onde ele estava, ele caiu. Ele caiu e travou. Aí todo mundo aplaudiu, eu fui lá e falei, não, tá ótimo, Parabéns. você foi perfeito. Mas ali ele precisou quebrar, ele precisou destravar. E se você não insiste, não fala, Olha- hoje ele tá subindo já no tecido, tá fazendo tudo. Mas é o quê? Às vezes fala assim, é aula de circo não é nada. É tudo. Não vai ser um circense, não vai sair dando pirueta. Mas é autoestima, é autoconfiança, é É a liberdade. enfrentar o público. Então é bonito você enfrentar o público ainda quando é criança. Porque você pode chorar, você pode cair, você pode engasgar. Mas é você engasgar lá na sustentação. Não dá. Não dá. A fala é tudo, a apresentação é tudo. Que bom que você faz isso com as crianças. Sim, a gente expõe bastante. E você tem essa consciência para poder passar para os pais. Sim. Parece simples. Às vezes quem tá olhando de fora fala assim, ah, não é nada. Não, é muito. A criança tá se expondo. A criança... Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Sim, da às apresentação. vezes eles vão fazer apresentação de trabalhos maiorzinhos, então eles fizeram algum cartaz e vão apresentar para a sala. Eu desço e entro ao vivo na internet para mamãe, papai ver, mas é aquela coisa, para se sentir exposto mesmo, né? Então é ali, porque ali é o momento de ele errar. Ali não é feio ele errar. Ali não é feio a professora cochichar no ouvido dele. Porque é o momento. Agora, imagina você lá, na tribuna. Alguém vai cochichar pra você? Nunca. Não, só vai levar uma cagada. Vai levar Né? uma bonita. Mandar você falar logo, você parar de falar, né? Que você só tá falando asneiras. Então, é na infância que é o momento de treinar. É na infância. Que bonitinhos, né? Eu sou fã de criança fazendo apresentação. Eu fico encantada. Mas não tinha visto esse aspecto da importância deles se apresentarem para no futuro não ter Saberem essa enfrentar. trava. Sim, precisa. E às vezes a gente na posição de mãe, que nem talvez você na posição de mãe, só achasse assim, ai, é mais uma festinha para encher o saco, mais uma festinha para a escola ganhar dinheiro. Tem todo esse lado, né? A escola tem o lucro, é uma encheção de saco, falando como mãe, eu falo, né? Que nem em reunião de pais, é uma encheção de saco. Mas a gente tem que olhar esse outro lado. Ai, mas eu adoro apresentação, vou em todas. Eu também gosto. Eu, quando sou convidada para ir à apresentação de criança, eu vou. Eu gosto de estar olhando, vendo. E você vê a evolução deles, né? É ali que você vê. Nós gravamos, depois se você puder assistir, nós gravamos um podcast, né, Ri? De Dia das Mães. Eu peguei algumas crianças Ah, que incrível. pra tá falando com as... Gravei, né? Então a gente fez várias Para gravações. demonstrar. Pra demonstrar. E pra você ver assim, pra mãe, acho que ficou orgulhosa de ver o filho, aquela coisa. Mas eu já tava com outro olhar. Então, como eu atendo as crianças aqui, que é um nível social diferente, eu atendo crianças de outros lugares. O que eu observo aqui? A primeira pergunta clássica, né? Quem é a Tatiana? Uhum. Aí teve, né? A Alice falou que ela era uma menina inteligente, uma menina bonita, linda, né? Ela usou a palavra linda. Então, assim, você via que a autoestima dela... Inabalável. E realmente ela é tudo isso, ela é muito inteligente, ela é esperta e tal. E quando eu faço essa pergunta para outro tipo de cliente meu, Uhum. eu sou eu. Assim. Mas é o quê? Você é bonito? Não. Sou feio. Eu sou beleza média. Eu falei, mas o que é beleza média? Então você vê que a pessoa já não consegue nem se expor, ela não consegue nem falar dela. Então, às vezes, para a mãe da Alice, que ouviu a Alice, achou normal. Mas não é normal para a idade que tá. Ela tá bem desenvolvida. Tá bem desenvolvida. Então, às vezes, a gente, como mãe, a gente tem que ter esse olhar. Então, a gente tem que expor o filho da gente para falar. Às vezes, aqui vai ficando tão natural, e a gente não percebe. O meu filho, esse ano foi a apresentação de festa junina. Foi a primeira que ele dançou. Agora, imagina se você já tivesse desistido.
Né? Você falou que ele tem 5 anos, ele teve 5 apresentações. Teve pandemia. Teve pandemia. Então, ele teve 2 antes. 2, foi a terceira. A terceira ele dançou, eu fiquei no orgulho. Mas se você na segunda, porque você falou a primeira, vou tentar a segunda. Se na segunda, ele chora mesmo, ele é inibido. Vou respeitar. Não, ele não é inibido. Ele só ainda não estava preparado para aquilo, mas você tem que preparar. Foi exatamente isso que você falou. Ele não foi na primeira, não foi na segunda. Dessa vez ele foi. E agora ele se sentiu confiante. Pode ser que depois ele ainda dê uma engasgada, porque vai criando uma certa consciência maior do que está fazendo, aí vai vendo o público, mas você não pode desanimar. Não, filho, vai, olha, você dançou lindo, você falou lindo, eu acredito, você vai dançar mais lindo ainda e você vai ganhando a confiança. Então, se hoje ele se apresenta ali para 100, 200, 300, a hora que ele tiver que falar com o chefe ou com o juiz, com quem for, ele vai doer, vai dar o friozinho. Vai dar frio na barriga. Mas ele vai falar. Eu falo, gente, respira. Respira. E não pira. Eu falo, respira devagar, porque tem algo que acontece no nosso cérebro que dá... Quando a gente fica com medo, a gente não oxigena o nosso cérebro. Sim. Então vai te dando frio na barriga, vai te dando uma falta de ar. Suar. Exato, sua mão começa a ficar molhada. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é respirar. Para oxigenar tudo de novo, né? Exatamente, para você voltar à sua consciência normal. E às vezes o pessoal pensa que essa palavra respira é muito só... paliativa, né? Respira. Não, é realmente para. Respira para você oxigenar o cérebro mesmo. Para você voltar a sua engrenagem ao normal, né? Ao mais ou menos normal, porque alguns ficam muito apavorados, mas você vai oxigenando o seu cérebro e ele vai te dando mais confiança para você chegar na tribuna e falar. E o começo é difícil. Aí depois, O primeiro minuto as pessoas dão aquela sensação que tem uma manada vindo para você. Depois passa. Aí clareia de novo. Aí clareia. Depois passa, depois dá tudo certo. Se Deus quiser. Tati, foi muito bom te receber aqui. Acho que foi um papo bem gostoso, né, tio Ricardo? Com certeza. Bastante conhecimento, né? Acho que muita gente nunca tinha ouvido falar sobre esses assuntos. Então fica aí uma dica para o pessoal, né? Buscar mais sobre sustentação oral. Deixa seu @ para quem quiser entrar em contato com você. Deixa. Bom, em primeiro lugar, foi mais que uma delícia essa conversa e poder falar de sustentação, que é a coisa que eu mais amo na vida. Tirando o Otávio. Tirando o Otávio, é mais que gratificante. Quem quiser saber mais sobre sustentação oral, eu tenho um Instagram, é do Direito a Sustentar. Lá eu posto o meu dia a dia no tribunal, falo bastante sobre sustentação, falo sobre entrega de memoriais, que é uma dúvida muito grande dos advogados. Sim. Mostro que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para fazer... São 8, não são 7, são 8. Dá para fazer a sustentação, desde que você esteja preparado. Obrigada, Ju. Obrigada. Sempre que quiser, as portas estão abertas, viu, Tati? Obrigada. Às vezes, Ju, vamos falar sobre tal coisa? Vamos. Aqui é sempre livre. O importante é a gente se sentir bem na conversa. Obrigada, Ju. E esse foi mais um episódio do Fala Bueno. Vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores: Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue Sun Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP, Princesa e Bom Jesus, Digital U, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!